Olha só Porto Alegre, o podcast que é daqui. Estamos entrando no ar, eu, Ivan Matos, e a minha amiga Cássia Zanon. Eu. Jornalistas que adoram conversar, debater e polemizar, através de convidados muito especiais. Aqui, enfocando as histórias que envolvem a nossa Porto Alegre, justo agora que ela está completando 250 anos. Neste 6º episódio, a nossa convidada, que tem até coroa, nos ajudará a saber que encantos tem Porto Alegre, por que sair e voltar para cá. Quais são os lugares inesquecíveis dessa cidade? Porto Alegre é demais? Essa convidada não só nos orgulha muito, como ajudou a levar Porto Alegre a todos os cantos do Brasil e do mundo. Está no ar, olha só Porto Alegre, recebendo a nossa eterna Miss Porto Alegre, Miss Rio Grande do Sul, Miss Brasil, top model, rainha de bateria, senhoras e senhores, apresentadora de televisão, entre tantos outros talentos que esta mulher, que continua linda, possui. Bem-vinda, Deise Nunes. E eu vou pedir para tu começares a falar como é que é a tua relação com Porto Alegre. Quer dizer, tu podia estar morando em qualquer cidade do país, talvez do mundo, mas tu tá aqui ainda. Olá, que delícia estar aqui com vocês. Bem-vinda, querida. Obrigada. Aliás, eu vou dizer, logo que o Ivan fez um contato, perguntando se eu poderia fazer ou gravar um podcast, mas ele não me disse quando, e eu fiquei esperando, será que ele esqueceu de mim? Já quase estava mandando uma mensagem quando chegou a dele. Então tu te safaste de um puxão de orelha. Graças a Deus. A gente leva muito puxão de orelha aqui, viu, Deise? Te safaste de um puxão de orelha. Graças a Mas Deus. que bom estar aqui e poder falar de Porto Alegre, né? Pô, 250 anos é tempo. É uma idade considerável. Minha Eu só vou te corrigir numa coisa, Ivan. O que, meu amor? Eu não fui Miss Porto Alegre. Não? Ai, olha, é verdade. Ela foi foi Miss Canela? Canela. Canela. Mas a Viu, ó, gente o primeiro pito de Deise Nunes a gente nunca esquece. Não, uma canela é tipo assim, um pedaço de Porto Alegre na Serra, né? Claro, É o pátio da Porto Alegre na Serra, entendeu? Certo. Mas Porto Alegre, olha gente, Porto Alegre assim, no começo ali tu falou sobre ir e voltar, né? Uhum. É interessante essa questão do ir e voltar. Ir é bom. É muito bom ir, né? Conhecer outros lugares, desbravar outras culturas. Sair da terrinha. Sair da terra, ver, né? O Brasil fora do teu habitat, digamos assim, né? Eu tive a grande oportunidade de conhecer vários lugares do Brasil, assim, como Miss Brasil, obviamente. Bem né? jovem, né? Eu tinha 18 anos e tive... Nossa. Era uma guria fedelha, assim, saindo das fraldas, como Sim. se diz. E aí eu pude conhecer um Brasil que eu jamais imaginei. Eu sempre digo, eu comento com as pessoas, eu digo, nunca eu ouvi alguém dizer assim, eu vou tirar férias. Tu vai pra onde? Geralmente as pessoas dizem, vou pro Nordeste, Maceió, Fortaleza, Recife, né? Natal. Mas nunca ninguém vai pro Amapá, por exemplo. Né? Nunca ninguém vai, vou pro Acre tirar férias. Ninguém vai pro Acre. Roraima. Eu Roraima até poderia, porque eu tenho parentes que moram lá. Mas, por incrível que pareça, eu não conheço Roraima. Viu? Então, assim, e aí eu conheci, assim, um Brasil... Que, claro que naquela época, né, gente, nós estamos falando de 36 anos atrás. Nossa Senhora. Muito tempo. Era muito pobre tudo. Sim. Claro. Tudo muito diferente do que é hoje. Tudo. Essa aldeia global, né? Completamente Tudo diferente. Chegar lá era muito mais complicado, Não, chegar né? lá era uma saga. Imagina. Tu vai nos contar como é que era. Uma saga. E conhecer aquelas pessoas, ver, assim, realmente a pobreza do Brasil foi algo que me chocou bastante. E como é que eles te viam, Deise? Uma gaúcha, uma mulher negra, bonita, alta, totalmente diferente do estereótipo do gaúcho, Sim, né? muito tu diferente. Não tem o estereótipo do gaúcho. Não. Tu tá mais pra uma carioca ali, pra uma baiana. Exatamente. Hein? Como é que eles te viam? Era com muito espanto? Era com muito... Esse espanto aconteceu quando eu cheguei em São Paulo.
pra participar do Miss Brasil. Né? Porque eu só era Silvio Santos. Sim, ai, Eu maravilhoso. só era né? Silvio. Ah, Tem gente que adora, que ama de paixão, tem gente que odeia. Né? Mas eu pouco me importo com quem odeia. Eu Claro, amo. eu porque adoro. Afinal de contas, né? Claro. Fui Depois Miss do- Brasil na era do Silvio. E depois do caso do sequestro da filha dele, em que ele deu um show, não mas- sei se mas vocês ele se é lembram, homem, assim, né? que ele era ele mesmo, ele não era um personagem. Não. Gente, eu virei fã incondicional. Mas é impossível não virar fã do Silvio, gente. É mesmo, David. Ele é um cara fantástico, assim, de uma personalidade forte, assim, de um profissionalismo carisma, que até carisma. então eu nunca tinha visto na televisão, né? Muito profissional, muito, muito. Então, E aí tu chega lá e como é que é esse Quando eu cheguei em impacto? São Paulo, porque a gente chega dentro dos concursos, né? Pra quem não sabe, a Miss, ela não tem nome. É a Miss do Estado. Do Estado. Então eu era Rio Grande do Sul, assim como a São Paulo, a Rio de Janeiro e assim por diante. Não tinha um nome a Daisy do Rio Grande do Sul, era Miss Rio Grande do Sul. E assim nós éramos chamados o tempo inteiro, né? Nós éramos. Até nós nos tratávamos Sim. assim. Né? Era mais fácil. E quando eu cheguei em São Paulo, então, o SBT divulgava na época quando as Miss chegariam e quais Miss estavam chegando naquela data. Então eu cheguei, eu e mais outras tantas. E a gente ficava num hotel ali na Rua São Luís, no Eldorado São Luís a gente ficava. E eles avisavam, tal hora vão estar chegando as Miss tal, no hotel, né? Eles botavam na televisão isso. Eu acho que vale a pena a gente abrir um parênteses aqui, que Miss Brasil, naquela época, era uma coisa equivalente, quiçá maior do que o Big Brother hoje. Era um acontecimento. Era um acontecimento, né? Era uma É. coisa que eu me lembro que eu, menina, na época, era uma coisa que a gente ficava esperando. Era um evento. É. Era o carnaval, era o Big Brother de hoje. Então, claro, era daí a anunciava Miss. na televisão mesmo, as Miss estão Exato, chegando. Claro, E a gente anunciava. ficava... Vou abrir... Eu tô sempre que eu falo, né? Que eu morava em São Paulo quando eu era pequena. Então, todas essas pessoas que a gente conversa, elas me remetem a essa saudade que eu tinha. Então, pra mim, tu era um pedaço de Porto Alegre aparecendo Aham. na TV. Tu imagina Sim. Olha só. quanto porto-alegrense não ficava lá olhando pra ver que quem é. era a Miss. Sim, a Miss Rio Grande do Sul, Rio Grande quem do é Sul, que ia representar o estado, né? Aham. E o Rio Grande do Sul sempre foi um estado muito temido dentro da confederação. Mulheres lindas Mulheres sempre, lindas. claro, né? Então assim, eu me lembro, teve uma época assim que todo mundo esperava quem era a gaúcha que ia representar. Sim, Quem depois era da Ida da candidata. Maria Vargas, né? Não, Todo, aí, né? tu claro, imagina. né? Tu imagina como é que esse estado ficou. Eu dentro dos números ali, eu fui a quarta gaúcha a representar o estado, né? Eu fui a quarta gaúcha a ser eleita Miss Brasil. Sim, sim. É, a quarta. Só a quarta. Só a quarta. É, só a quarta. Depois veio uma Depois enxurrada, vieram né? outras tantas. Hoje nós somos aí 15, né? Gaúchas eleitas. É bastante. Nós somos o primeiro estado na Confederação de Miss eleitas, sim. Olha só, Sim. não sabia disso. Ganhamos léguas de Somos outros, como né? a Venezuela pro Exatamente. Miss. Viu como eu Venezuela do entendo? Brasil. Sou a Claro. Venezuela do Brasil. É o Rio Grande do Sul. E aí eu lembro que eu cheguei, a gente chegava com a faixa, obviamente. Sim. Aham. E aí nós chegamos ali de Kombi, né, gente? Não era van. Era Kombi. Kombi. Combão. Kombi, com adesivo SBT, aquelas coisas. Aí chegamos ali, né? Aí a Kombi parou, nós descemos da Kombi, malas, né? Porque Miss leva muitas malas. Claro, muita roupa, muito traje Figurino, típico. muito tudo. Claro, lógico. E aí tá. Aí tinha bastante gente na frente do hotel. E eu desci, eu tava procurando a minha mala, não sei o que, daqui a pouco... Aí quando eu levantei o rosto, assim, eu deparei com um cara, um homem. E ele olhava pra mim e olhava pra minha faixa. Olhava pra mim e olhava pra minha faixa. Cara crachá, cara crachá. Isso aí. Mais ou menos isso. E eu fiquei olhando pra ele parada, porque ele parou exatamente na minha frente. Aham. E ele olhou pra mim e disse assim, Rio Grande do Sul? Indignado. E eu olhei pra ele, olhei pra faixa e fiz, é o que está escrito. Maravilha. E ele olhou e disse, mas você não deve ser gaúcha? Você Ai, deve gente. ter nascido no Rio, em Recife, na Bahia. E foi muito jovem ou muito pequena
pro Rio Grande do Sul. E eu digo, não, senhor. Eu sou gaúcha, nascida em Porto Alegre, na Santa Casa de Misericórdia. Toma. E eu digo, senhor, eu entendo o seu espanto, né? A sua surpresa. Porque até então, eu disse pra ele, o meu estado, que é colonizado, sim, por alemães e italianos, mas que nós temos outras culturas lá também, nunca tinha mandado uma negra. Né? Então, assim, eu sei que a grande parte do Brasil imagina que no sul do país não existem negros. Pois aqui estou. Para dizer que sim, no Rio Grande do Sul tem negros. E isso se repetiu várias vezes. Não, isso foi só essa chegada foi só primeira. essa chegada. E aí, claro, como eu já tinha sofrido discriminação no passado, antes, né, do Miss Brasil, eu cheguei já com uma certa armadura. Claro. Que eu digo, eu não vou aqui, Claro. né, chegar aqui de sangue doce, porque eu não sei como é que vai ser isso aqui. Tava preparada Tá, já. sim, já tava. Qualquer coisa, né, minha armadura tá aqui. Mas aí, nada aconteceu. Ai, que maravilha. Que legal. Sabe, assim, eu fui muito bem recebida, assim como todas. Fui muito bem tratada pela direção do concurso, pela coordenação do concurso, pelas minhas colegas, as meninas que estavam concorrendo comigo, né? Eu era a única ali, no meio delas. Pode-se Tu dizer era que a isso única era mulher negra? Sim, naquele concurso, sim. Naquele ano, sim. Isso A era única um negra. retrato do racismo que existia naquela época aqui no Rio Grande do Sul? Ou o que tu acha disso? Assim? Por Ou que falta de oportunidade? Por que antes não tinha nunca sido uma Miss negra? Tu consegue... Eu acho que sim. Infelizmente, né? A gente fala... Eu falo do Rio Grande do Sul e digo, não, nós já tivemos prefeito de Porto Alegre negro, tivemos governador do estado negro. Mas foi um, né? Foi um. E os Foi outros, o onde é seu. que estão? Cadê? Não tem mais ninguém que possa chegar a ocupar esse espaço? Então, sim, é um racismo, né? Que antes era muito velado. Era muito velado. As pessoas te cumprimentavam rindo na tua cara e depois te enfiavam uma faca nas costas. Hoje as pessoas já enfiam a faca direto. Com as redes sociais, né? As pessoas vão lá, pá! Falando nisso, Não eu vi gosto, das não tuas- quero, não isso, não aquilo. Eu sempre sou a favor do respeito e eu sempre digo, tudo bem, eu posso não gostar de uma coisa, mas eu vou respeitar essa Claro, coisa. óbvio, E aí eu entro nessa questão das redes sociais, é uma coisa que me incomoda muito, me chateia muito e me irrita muito também. É essa questão das pessoas não gostarem. Por exemplo, tem gente que não gosta da Anitta. Ninguém é obrigado a gostar. Quem foi que disse que tu é obrigado a gostar da Anitta? Ninguém. Nem um pouco. Mas, meu amor, então tu não segue a Anitta, tu não vai nas redes não dela ouve a falar mal música dela, tu não dela. ouve a música, boa história, É tão pronto. simples, né? Ela não É invadiu simples. a tua casa. Exatamente. Sabe? E por que as pessoas têm a vontade, assim, parece que é um desejo, pra mim, sórdido, de chegar lá e, sabe, Espezinhar a pessoa. escrever coisas horríveis da pessoa. Pra quê, gente? Deixa a criatura. Ela tá lá fazendo sucesso dela. Tem gente que gosta. Exato. E a gente tem que respeitar quem gosta. Assim como quem tem gente que gosta de samba, tem gente que odeia samba. Exato. Mas respeita e Mas acabou. a pessoa tem que ter uma vazieza interna muito grande para ir até lá. No mas tem- post da Anitta. no Então eu vou te post dizer que de- tem muita gente É uma vazia. infelicidade, né? Tem Não, muita gente infeliz nesse mundo. Mas, gente, vamos voltar um pouquinho pra trás, porque tu tá falando de coisas muito importantes aqui pra nós, que eu acho que é o fato, né, Cássia, de que uma mulher negra no Rio Grande, mas aqui ainda no Rio Grande do Sul, como é que foi como é que tu vencesse esse concurso? Porque eu sei, porque a gente já conversou outras vezes, graças a Deus a gente tem um papo legal, eu e a Daisy, eu sempre admiro muito isso nela, porque a Daisy tem uma clareza sobre as coisas absurda sobre esse assunto. Como que foi como é que tu conseguisse vencer, romper essa barreira aqui em Porto Alegre, com os jurados de um concurso de Miss? Bom, Que nunca tinha visto uma mulher negra aqui. Bom, vamos lá, porque aí a história começa muito lá atrás, né? A minha história é muito lá atrás. Eu participei de um concurso, Rainha do Colégio Santa Inês. Foi um concurso importante para mim, eu tinha 15 anos.
E cada turma tinha que escolher uma representante. A minha turma me escolheu porque eu já era modelo. Eu comecei minha carreira aos 14 anos. Tá. Né? Muito cedo, muito guriazinha. Então eu já sabia desfilar, aquela coisa toda, não tinha medo do público, né? Então, era isso. E aí, quando me escolheram na turma, eu disse, não, gente, mas por que eu não quero, não sei o que. Ah, não, porque tu já desfila, porque não sei o que, porque Tem isso. postura. Tem postura. Ela queria biscoito. Eu queria confete fora da época. E aí, eu disse, tá bom, então eu vou representar a turma. Aconteceu o concurso, né, pra escolher a rainha e as princesas do Colégio Santa Inês. E eu fiquei como primeira princesa. Eu não ganhei aquele ano. Olha. Ué? Ah, Mas como? Cadê a princesa? Eu quero Como saber diz a onde Tânia Carvalho, anda mas como tu não ganhou? Como assim? Mas como? Eu quero saber cadê essa rainha? Gente, que isso? Quem é essa princesa? mulher? a rainha hoje mora em São Paulo. A rainha mora em São Paulo. Fomos colegas, né, de colégio, enfim. Bom, e aí, né, eu fazia esporte. Sempre gostei muito de esporte. Eu jogava basquete pelo colégio. E eu, num treino, numa quarta-feira à tarde, eu num treino e chega o Grêmio Estudantil. Desde precisamos falar contigo. E eu pedi pra sair do treino e tal. E aí eu disse, o que é? Ela disse, nós temos até sexta-feira pra apresentar uma candidata pra representar o Santa Inês no Miss Umespa. E eu digo, mas e a rainha? Até então eu sou a primeira princesa. Claro. Mas e cadê a rainha? Eu sou titular. Eu não sou a titular do negócio. E aí ele disse, e a rainha não vai poder, não sei o quê. Aí deu uma desculpa lá. Aí eu disse, olha, vou falar com a minha mãe, né? Eu sou menor de idade, não posso eu decidir aqui que vou. Sim. Aí voltei pro meu treino, muito, né? Muito Tranquila. desencanada. Quando acabou meu treino, fui pra casa, cheguei em casa, mãe, o pessoal do Grêmio Estudantil foi lá falar comigo e tal, porque até sexta-feira eles têm que me apresentar pra representar o colégio, porque parece que a rainha não vai poder. E o que é que tu disse? A primeira coisa que ela me perguntou, eu digo, eu disse que eu tinha que falar contigo, né? Afinal de contas, sou menor de idade, não posso decidir. Ela disse, claro que tu vai. A dona Ela Ana sempre já te tinha, apoiou, né? Isso é muito bacana. Não, ela fez tudo. É. E aí eu disse... Aí no outro dia de manhã ela foi pro colégio falar com o pessoal do Grêmio Estudantil. Eu vou autorizar essa guria a Vocês participar. arrastem ela pelos cabelos. E se aí não ela quiser. foi comigo pro colégio. Eu fui pra aula, ela ficou lá, falou com o pessoal do Grêmio Estudantil, ficou tudo certo, eu tinha que estar, não sei, não me lembro o horário, mas eu tinha que estar numa boate que tinha ali na Venceslau Escobar, Disco Watch. Disco Sim, na esquina muito com fui na a- Disco Art, meu filho. Quem que não foi, né? Tu foi. Eu não. Tu não tem idade, Cássio, cala a boca. Tu fica quieto. Tu não pode. tu é mais jovenzinho. É. E aí, na Disco Watch, como é que tem que ir? Vai ter os jurados, estarão lá os jurados, estarão os pais das candidatas e o pessoal do Grêmio Estudantil de cada escola. Quer dizer, o pessoal não, era assim, 1 ou 2 só. Não podia, né? E a gente tinha que desfilar de maiô. Era uma prova de maiô e foi aí que eu entendi que, segundo me disseram, que o pai da menina não proibido. quis. Não quis que ela Mas aparecesse. por que tem que ser de maiô? Porque não sei o quê. Mas não era uma coisa aberta pro público, Sim. grande público. Era uma coisa mais reservada. Bom, fui. Né, levei um maiô, nunca me lembro. Era um preto e branco, assim. Era preto e tinha uma faixa... Era um tomara que caia. Que aqui em cima era branco, o resto era preto. Bom, enfim. Um frio. Um frio do caramba. Na Zona Sul ainda, que é mais frio. Na Zona Azul, que era mais frio ainda. Bom, enfim. Aí, isso na sexta. E no sábado, então, era o grande baile, que foi no Teresópolis Tênis Clube. Né? Quem fazia o Miss Umespa na época, tu sabe? Tu lembra? Não sei. Dodge Sicão. Dodge Olha Sicão. só. Era Dodge Sicão. Era Dodge Sicão. O Dodge Sicão. E aí, tá. Na sexta e no sábado, então, vai pro concurso, né? Toda já arrumada, penteada e maquiada. E o meu vestido de 15 anos, que era o único vestido de gala que eu tinha. Ai, que que bonitinho. amor. Bom, Que cor era? era branco. Ah, tá. Ele era todo branco. E aí, me fui. Aquele Teresópolis lotado. É, porque nessa época tinha um apelo enorme essas coisas. Sim, Big era Brother. muito forte. Era incrível. Era lotado. Um povo, uma gritaria, um barulho. A minha torcida eram 5 pessoas.
Que amor! Bonitinho. 5 pessoas. Minha mãe, mais 2 amigos e o pessoal do Grêmio Estudantil. Mas tava lá uma faixa, né? Tinha uma faixa com o meu nome Sim. e tal. Bom, e vai, participa do concurso e vai pra lá e vem pra cá. Bom, chega no final, ganhei o Miss Mespa. Tá. Pronto. E Que loucura. Saí, me lembro que o César Crobe César fez Crobe. uma matéria na Folha da Tarde. Tu vê. Uma matéria enorme, uma foto linda. Eu não sei, foi o fotógrafo dele que tirou aquela foto, óbvio, né? Sim, sim. Uma foto linda. E ele escreveu, assim, umas coisas muito bonitas, assim, a Ele é escrita dele. muito generoso, muito querido. Muito. Cara, E ele muito tava no bacana. júri, né? E aí ele escreveu e ele botou, assim, uma coisa que eu me lembro que ele disse assim, a nova Marina Montini. Barbaridade. Marina Montini, uma diva. Uma diva do Didi Di Cavalcante. Ah, não é pra qualquer um, né, Nossa, meu? não é. Não é porque Mas fazendo eu- justiça, tá, Daisy? Eu fiquei Justiça. assim, né, encantada. Aí, aí na segunda-feira, eu chego no colégio, tem uma homenagem da escola. Que legal. E a rainha ali do lado, sabe, assim? A rainha com ódio. Ódio do pai dela! Foi concorrer. Mas não teria ganhado. Não ia ganhar. Ela ia ficar pra trás. Ai, coitadinha. Mas enfim. Só falta ser nossa amiga, a gente não sabe. Mas enfim, aí... E ali, então, a coisa, Aí, né? deslanchou. Aí a coisa começou, assim, né? E aí eu fui para um outro concurso, um ano depois, em 84, pro Rainha das Piscinas. Ah, que era Também era outro. fortíssimo. Que era aqui em Porto outro Alegre. muito... Aqui dentro do estado, era o concurso... Ele conseguia ser mais forte que o Miss Rio Grande do Sul. Sim. Ele conseguia. Então, assim, e até porque se a gente parar para analisar, assim, todas as misses que foram Miss Brasil, que foram Miss Rio Grande do Sul e tal, elas passaram pelo Rainha Pelo das Rainha Piscinas. das Piscinas. A própria Ieda Vargas passou Ó. pelo Rainha das Piscinas. Tá vendo? E aí, né, aquela coisa, vai pro Rainha, não vai pro Rainha, vai pro Rainha, não vai pro Rainha. E eu não tinha clube. Como não tinha? E estou, então, eu e minha mãe, na abertura do baile municipal. Um coquetel para fazer a abertura do baile, aquela coisa toda, não sei o que, na Sojipa. E aí chega o Paulo Franchini. E ele, oi, tudo bem? Eu sou Paulo Franchini, trabalho na Símbolo Propaganda, não sei o que. Ele era do Esporte Clube Internacional. né? Era o diretor social. Uhum. Já era teu Isso, time. sim, eu sou diretor social do Internacional. E eu quero saber se tu vais concorrer ao Rainha das Piscinas. E eu disse, não vou concorrer, não tenho clube. Não. Queriam que eu fosse pelo Sesgapa na época. Uhum. Acho que Sesgapa, gente. O que é Sesgapa? É lá em Canoa. É. Ah, Mas aí, mas como é que eu vou pelo Sesgapa? Nunca fui lá. Né? Sabe aquelas coisas também? A cabeça, a pessoa tinha que pelo menos Claro. conhecer o tem negócio. alguma identificação, né? Aí tá. Aí ele disse, pois é, porque assim, eu gostei muito do teu perfil. E a minha mãe já, né? Com as É orelhas nada. em É pé. nada. E aí ele disse, mas eu gostaria de conversar com vocês melhor aqui, né? Num coquetel vai ser meio ruim. Aí deu um cartão e pediu que a gente entrasse em contato na outra semana. E prontamente a minha mãe ligou pra marcar, óbvio. Ela não marcava a toca. Não dormia nunca de tocar. E aí, fomos lá, e marcou um dia, um horário, fomos lá na Símbolo. E aí ele explicou, não, porque o Internacional, em 83 foi o primeiro ano que o Inter participou com candidata própria, porque o Inter até então dava a mão pra alguém, porque ele Sim. não tinha piscina. Sim, Então não ele tinha ainda. E o concurso era feito dentro do Gigantinho. Então ele sempre dava a mão pra alguém, ou pro Lindóia, ou pro Teresópolis, ou pro Nonoai, ou pro não sei quem. Ele sempre tava de mão dada com algum clube que tinha uma representante. Em 83, então, o Inter conseguiu mandar uma representante, né? Que foi a Kátia Marques Faria. E o Inter ganhou aquele ano, em 83, com a Kátia, o Rainha das Piscinas. Aí gostaram da ideia. Aí gostaram da ideia. E aí, então, ele me convida, né? Ele disse, olha, eu gostei, lá a gente não faz concurso, a gente não faz garden party como os outros. E a gente indica. E eu gostaria de saber se tu quer participar. E eu preciso de uma semana, porque eu preciso levar essa ideia para os dirigentes, né, do Internacional. Eu não posso decidir sozinho. E até porque tu é uma mulher negra e eu preciso dizer para eles, né? Tu vê isso Pra ser ver uma se eles- questão, né?
Isso era uma Isso questão. ser uma questão É. já é, mas enfim. Mas eu achei muito interessante a forma como ele abordou. Exatamente. E foi muito normal. natural. Ele não fingiu que Não. existia. Não fingiu. E aí tá. E aí ele levou a questão pra diretoria. A diretoria aprovou. Aí na outra semana nos reunimos de novo. Ele me disse, não, a diretoria aprovou, gostou muito da indicação. Então nós vamos fazer a tua coroação no dia tal, no Chopão, tarará e piriri, pororó. E assim foi. Sim. E aí, então, eu me tornei a representante do Internacional, né, no Rainha das Piscinas. E até hoje tu és cônsul do Inter. Eu virei consuleza cultural, tem uns 2 anos isso. Ah, não faz mais, pouco tempo. 3 anos. Mas tu sempre estivesse ligada ao Inter de alguma maneira. Apesar de ter me criado dentro do Grêmio, isso é uma coisa muito interessante, porque a minha mãe, gremista roxa. É mesmo? Eu não sabia disso. Roxa. Tadinha. Pois é. Tadinha. Para, Cássia. Fazer o quê, né? E eu me criei dentro do Grêmio. Eu, desde os 9 meses de idade, eu ia para as piscinas do Grêmio. Quando surgiu esse convite, eu disse, a minha mãe não vai deixar. Porque é o Inter. Ainda tinha que Sabe? romper essa barreira dentro de casa. Mas a minha mãe disse, é pelo Inter mesmo que tu vai. Eu tô gostando da dona Ana. Também. Porque a dona Ana não diz não pra nada. É verdade. Ela vai lá e faz, entende? Depois a gente vê. Deu certo. É isso. E aí, aconteceu do concurso, né? O concurso aconteceu, eram 78 candidatos. O estado inteiro. Aquele gigantinho lotado, uma gritaria, uma barulheira, tudo barulheira. Sabe? E eu abstraía, assim, porque eu disse, meu Deus, eu tenho que abstrair um pouco esse barulho, né? Sim, uma guria, gente. Uma guria. Com 16. Imagina. E aí deu-se que eu ganhei o tal do Rainha das Deu-se. Piscinas. Pá! Que loucura. maravilha. Que loucura que foi aquilo ali. Meu Deus! Os jurados quase foram trucidados depois. É mesmo. Claro. Imagina. Imagina! Como que no meio de tanta guria Branquela. loira, Tanta loira de olho Tanta azul. branquela. foi ganhar justo uma negra? Ah, que absurdo. Agora, eu acho que tu tava talhada pra isso, Deise, assim, porque, sabe? É incrível a força que as coisas têm quando elas precisam acontecer. Entende? Eu acho pra que ser. eu sempre digo, Tu tem todo um mundo vem com uma perfil missão. disso, tu tem essa missão pra isso. E junto com isso, tu vai rompendo um monte de barreiras. Olha aí. E eu não sei como é que era a Entende? tua sensação, mas pra quem olhava de fora, pra quem era menina, era de uma... Assim, tu tinhas uma dignidade que ninguém diria que Uma segurança, né? alguém teria colocado em questão aquilo, ou que alguém teria... Eu me lembro de ter lido uma vez sobre o teu penteado no Miss Brasil, que teu cabelo seria pra ser preso e tu quiseste que ele fosse solto, ou eu imaginei isso? Na verdade foi assim, eu sempre usei o meu cabelo solto, mas o meu cabelo com gel, né, na época, não existiam esses produtos que tem hoje. Então era com gel pra ele ficar um pouquinho mais baixo, né? Quando eu cheguei no Miss Brasil, porque o Miss Rio Grande do Sul, por exemplo, foi feito em São Paulo, ele não foi feito aqui. Foi aqui. Não, porque na época o Silvio começou a fazer o Miss Brasil em 81. Foi o primeiro ano que ele fez. Que ganhou uma gaúcha representando o Rio de Janeiro, Adriana Alves de Oliveira. Linda. verdade. Que foi linda Rainha das ela. Piscinas pela Sojipa. verdade. Exatamente. Linda aquela guria. Linda, também. maravilhosa. Continua maravilhosa. bonita. Maravilhosa. E aí, assim, já é avó, agora se tornou a vovó. E aí o Silvio começou a fazer o concurso naquele ano e ele fazia 3 concursos dentro dos programas do SBT. Que era Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul. Por que Rio Grande do Sul? Não me pergunte. Era pra ser, né, gente? Ele podia ter feito qualquer outro, podia ter feito Minas Gerais, podia ter feito Bahia, qualquer outro. Sim. Mas ele fazia esses 3. Rio e São Paulo, ok. Né? Rio porque ele é carioca, São Paulo porque a empresa dele é de São Paulo e Rio Mas Grande do Sul por causa do celeiro de mulheres bonitas. é bem provável que seja por isso. Bom, e aí os concursos aconteciam em São Paulo. Não que ele não levasse o jurado daqui, porque afinal os jurados todos foram daqui. A final do Rio Grande do Sul, todos os jurados eram daqui. E tu te lembra quem eram essas pessoas? Lembro, claro. Era Milka Wolff, Leila Bittencourt, Chicão Tofani, Pedro Melo e Saul Júnior. Olha Eram esses os só. jurados. Eram esses os jurados. E aí,
eu fui na primeira etapa, né? Porque eu não sabia, porque depois do Rainha das Piscinas, que eu tinha sofrido discriminação racial, e depois, dentro da moda também, eu sofri uma discriminação racial, e eu disse, quer saber de uma coisa? Acabou. Chega desse negócio, não quero mais saber. Como modelo, eu sei, porque naquela época era muito curta a carreira. Sim. Era como de guri de futebol, né? Hoje tá mais largo. Extenso, mas... Que nem o modelo. Hoje as modelos, né? Vão longe. Vão longe. E aí eu disse pra minha mãe, esse negócio de concurso não quero mais. Não sou mais obrigada a dar minha cara a tapa, não sou obrigada a passar por isso. Eu quero estudar, eu quero fazer medicina, então eu vou focar nisso. Eu queria fazer medicina. Eu queria fazer medicina. E aí, a minha mãe, obviamente, que ela não me escutou. Quando abriu, eu acho que ela viu que o SBT, né, dava chamada, inscrições abertas para o Miss Rio Grande do Sul. Para inscrição, basta trazer uma foto, não sei o que, preencher um cadastro, não sei o que, aqui no SBT. Ela foi. Ela foi. Claro, ela tinha tudo meu, né? Lógico. E ela te autorizava, porque ela era tua... A autorização tinha que ser dela. E aí, ela foi lá e me inscreveu. E naquela inscrição, ela deixou uma foto lá, me selecionaram. Eu gosto que ela fala como se fosse uma coisa absurda. Tu vê? Olhar aquela gente, olha a quantidade maravilhosa. Mas a quantidade de gurias que tinham, né? Pelo amor de Deus, devia ter trocentas. Eu não sei quantas se inscreveram, mas... Tudo bem. Pelo amor. Acho. Trocentas. É isso que eu sou mais fã. Ela é humilde. De olha o babador, cara. Sai do babador. E aí eu lembro que a minha mãe, aí eu noivei. Olha. Eu noivei. Que é aquele que aparece mostrando um cartaz comemorando no Miss Brasil, não é? Não é. Ele não foi. Então não, ele não foi. Bloqueei. E aí eu noivei nesse meio tempo. Porque eu disse, eu noivo, ela não vai me inscrever. Não. Sabotando. Burramente. Vou casar. Burrinha. Eu, né, eu não... Imagina, até parece que eu não conhecia minha mãe. Eu ia te dizer. Subestimei. Escuta. Subestimei. Pois ela não foi lá e fez a inscrição. Daqui a pouco estou eu na casa do noivo, em Santa Maria, filho único. E a minha mãe ligou pra lá. Quero falar com a Deise. Aí minha sogra, né? Deise, tua mãe. Eu digo, oi mãe, tudo bem? Tudo bem, tu tem que voltar pra Porto Alegre. Eu disse, como assim tem que voltar pra Porto Alegre? Por quê? Porque tem um trabalho pra tu fazer. Não falou que era. Eu disse, mãe, trabalho. Que trabalho? Que trabalho? Justamente. Não vou me abalar de Santa Maria pra Porto Alegre. Não vou me abalar. E ela disse, é um trabalho que eu consegui. Mas mãe, não é época, porque tinha safra, né? Sim, que nem o agronegócio. Sim, os lançamentos, as capas. Eu digo, mas não é época. Não, mas eu arrumei um trabalho pra tu fazer, tu tem que vir hoje, tu sai daí hoje, de noite. Tá bom. Digo, bom, tá bom, mãe, eu vou comprar passagem na rodoviária e vou. Voltei pra Porto Alegre, cheguei em casa, eu disse, e aí? Qual é o trabalho? E ela começou, porque... né? E não queria me dizer. E eu olhei pra ela e digo, mãe, qual é o trabalho? Enrolation. Completo enrolation. E aí ela respirou fundo e disse assim, não, é porque eu te inscrevi no Miss Rio Grande do Sul e tu foi selecionada pra participar da próxima seletiva. E tu vai pra São Paulo amanhã? Mais ou menos isso. Eu disse, o quê? Eu digo, eu não vou. Ela disse, tu vai. Vai. Tipo assim. Vai. E a vara de marmelo. Tipo. E eu disse, mas mãe, eu não te disse que eu não queria ir. Do lado do verbete mãe de Miss tem a foto da tua mãe, né? Com certeza tem a foto da minha mãe. Foi inspirado na dona Ana. Foi. Não, primeiro foi inspirado na mãe da Eliana Pittman, né? Também. Que ela não foi Miss, mas a Eliana Pittman andava sempre com a mãe a tirar cola. Mas aí, eu disse, mas mãe, o que eu te falei, mãe? Eu não vou ganhar. E ela disse, minha filha, agora tu já foste selecionada, já dei minha palavra. Pro Silvio Santos, cara. E a minha honra. E eu disse quase que eu pensando, né? A palavra é tua e eu falei. E o Queco. Não é a minha palavra. Não é mesmo? Não é a minha palavra, é a tua palavra. E aí tá. E aí eu disse, mas mãe, ela disse, não, tu vai.
daqui a não sei que dia. Eu acho que eram uns 3 dias depois. Eu disse, tá bom, então eu vou, né? Não tinha o que dizer. Claro. Lá me fui eu pra São Paulo. E o noivo lá em Santa Maria. E o noivo ficou. Tá. E eu me fui pra São Paulo. Com ela. Sem ela. Só eu. Aí me pegaram no aeroporto, me levaram pro SBT. Era tudo bate e volta. Sim. Né? Participei lá da minha seletiva dentro do programa do Silvio, porque eu poderia ter participado do programa da Hebe, ou do Gugu, ou do Flávio Cavalcante, ou do Silvio. Mas E eu foi participei no do Silvio. Tá, com os jurados lá de São Paulo, tarará, eu fui selecionada. Estou na final do Miss do Rio Grande do Sul. Nossa. Né? Volto pra Porto Alegre. Chego em casa e digo, mãe, passei. Vou pra final. Aí pra contar pro noivo. Ai, o noivo era ciumento. Aí foi aquela coisa e tá, dali, daqui, tá. Eu tive que contar, é óbvio. Eu não tinha o que dizer. Sim. Ficou muito bravo, muito isso. Eu digo, não adianta. Foi a minha mãe que fez. Agora é isso. É culpa da mãe. Não, já tinha uma rixa, né? Ela já não queria. Ela já ficou a fera. E aí foi que... Aí eu acho que 2 semanas depois, ou 3 semanas depois, teve a final do Miss do Rio Grande do Sul. E surpreendentemente... Eu ganhei. Por unanimidade. Saco ganhar esse concurso. Vou ter que fazer Por unanimidade, isso. né? Porque todos votaram em mim. Assim como na primeira seletiva, todos votaram. votaram em ti. E aí o Silvio Santos Já cresceu o olho, claro. Só um pouquinho de novo. Essa né? daí Como quem diz, de novo, tu aqui ganhando por unanimidade. Né? Enfim, aí volto pro Rio Grande do Sul, aquela coisa. Aí sim, aí começa a trajetória toda. Aí começa a saga. Sim. Né? Aí começa a saga de conseguir ajuda daqui, ajuda dali e tal. E a minha mãe corria pra lá, eu corria pra cá. E eu digo que a minha grande sorte foi eu ter começado a minha carreira de modelo mais cedo, né? Com 14 anos. Porque aí eu já conhecia muita gente do meio da moda. Claro, então, muitos me ajudaram, assim. Muitos me deram coisas. E outros me emprestaram coisas. Tipo quem? Rui? Não, a pessoa que mais me emprestou roupa, assim, que inclusive mandou uma caixa de roupa pro Miss Universo foi a Milka. Olha que Que bacana. coisa. E a Milka, assim, eu tenho um respeito gigante por ela, por isso, sabe? Porque, claro que a minha mãe teve que assinar um termo de compromisso, né? Vestidos. E Deus o livre, eu tratava aqueles vestidos assim como se fosse o melhor diamante do mundo. Sim. Porque eu sabia que eu não podia de jeito nenhum pagar aquilo. estragar. Como é que eu ia pagar aquilo? Como é que a minha mãe ia pagar aquilo, né? Então, assim, e outras pessoas, nossa, eu tive muita ajuda de muita gente. E aí, me vou pro tal do Miss Brasil este. Maravilhoso, 15 dias, assim, cansativo, porque a gente dormia pouco, fazia muito ensaio, tinha muitas coisas, mas a convivência era bacana com as meninas, sabe? Era divertido, a gente se divertia muito, a gente dava risada. Eram umas coisas loucas que aconteciam, né? Uma vez porque eu fiquei no quarto com a Miss Rio Grande do Norte. E a Miss Rio Grande do Norte, a Maria Aparecida, ela era muito engraçada, gente. Então, eu morria de rir com ela, porque todo santo dia o namorado dela ligava. E a ligação é cara, né? Naquela época era uma passagem, praticamente. Imagina! Uma coisa absurda. E aí, ele ligava e eles ficavam no telefone. E não sei o que. E eu tô ali me arrumando e ela dizia assim, Sávio... Sávio, diga que me ama. Eu escutava aquilo toda santa manhã. E o Sávio dizendo... E o Sávio dizia que amava. Sim, claro. Né? Enfim. Mas ela não casou com o Sávio. Não, porque depois de muitos anos eu encontrei com ela e disse, afinal, tu casou com o Sávio? E nem tu com teu noivo. Não, nem eu com meu noivo. Não, nem eu com meu noivo. Não casei com ele. E aí o concurso aconteceu no AMB, no dia 17 de maio de 86, às 3 horas da tarde, porque era gravado. Olha. Não era ao vivo. Não era E aí tu ficava guardando aquele segredo. Até ia ao ar, que ia ao ar às 9 da noite. Gente. Bom, no mesmo dia, pelo menos. Big Brother. Tá. Sim, não, ia ao ar às 9 da noite, né? Se fosse eu tinha que me trancar numa casa fechada com chave, porque... Mas ia avisar quem, gente? Na época não tinha nem... Como avisar Porto Alegre inteiro? Mas foi difícil. Ia ligar pra quem? Pro César Crobe, pro Saul Júnior. Tinha telefone. E perigava ela ser desclassificada ainda. Ai, que maravilha. Como é que tu te sentisse? Não, aí quando aconteceu, assim, aí as pessoas me perguntam assim, Deise, o que tu sentiu na hora? Um misto, né?
Sim. O Miss de Graças a Deus terminou. Sim. Aí Ai, que agora bom que eu ganhei. Meu Deus, o que vai acontecer? Sabe? Era tudo assim, era tudo uma incógnita. Um monte de pergunta na minha cabeça, sem que eu tivesse nenhuma resposta naquele momento. Sim. A única coisa que eu queria naquele momento, de verdade, era tirar o sapato. Como todas. Claro. Porque uma Miss trabalha muito. Não sei como é hoje, né? Mas quando eu Acho que acompanhava até- naquela a época... mesma coisa. Era muita trabalho coisa. Nossa, muito. de embaixadora, né? Uma coisa... Eu me lembro, assim, que eu fui muitas vezes pra Goiás, pra Goiânia. Muitas vezes. Por quê? Especificamente Porque Goiânia? tinha, eu não sei, tem um rapaz, até hoje ele tem loja lá, chamado Magdal. O Magdal tinha uma loja de roupas, então ele me contratava para fazer os desfiles, Olha só. né? E naquela época se usava muito o nome das pessoas para fazer os chamariz do público. Sim, claro, claro. Então, eu lembro que uma vez eu cheguei lá em Goiânia e para fazer o desfile do Magdal, e aí um pessoal, pô, Daisy, a gente te esperou aqui na inauguração da boate. De que boate? Não é mesmo? Que boate? A boate de não sei do que. Mas eu não estou sabendo. Ah, eles botaram o Não, teu mas nome. Claro, ué, usavam o teu nome pra tudo. Mas tava lá que tu ia ser atração. Eu digo, mentira! Nem me falaram nada. Então eles usavam o nome das pessoas e depois diziam que as pessoas... Que Não tinham tinham ido. furado Ah. com... A estrela não apareceu, não sei o quê, entende? A gente que Levava passava... a fama, claro, levava a fama de ruim, disso, daquilo. Então, era muito interessante essas questões. Tinham assim. bons cachês, Daisy? Olha, eu vou te dizer que eu ganhei muito dinheiro. Que bom. Muito dinheiro. A minha mãe sempre viajou comigo. Então, existia um contrato, obviamente, que era feito, né? Metade do cachê antes de eu viajar. Claro. A outra metade, 2 horas antes do evento, em moeda corrente. Não podia ser cheque. Porque eles podiam sustar o cheque. Ah, claro. Então, a minha mãe que fazia a cobrança. Tá. Sabe aquela coisa do bonzinho e do malzinho? A minha Sim. mãe era a mazinha que A fazia a bad cobrança. E em alguns lugares nós tivemos alguns probleminhas, assim, tipo, a pessoa não pagou, Ah, sim. né? Antes e a minha mãe, daqui ela não sai. Isso aconteceu uma vez, estava eu e o César Filho, nós íamos apresentar um concurso gay em Manaus. E eu não sei, o cara meio que se perdeu, assim, sabe? E ele acabou que não tinha não tinha feito o Acabou pagamento. o dinheiro na hora de... Não tinha feito o pagamento e ele queria que nós fôssemos pro local do evento, Não. né? E a minha mãe disse, do hotel eles não saem. Eles. Porque ela já pegou... Já colocou o César Virou Filho mãe do junto. César já Filho. pegou o César Filho. Lógico. Pra ser Parceiro de a cena. gente. E aí, o cara veio, né? E trouxe, assim, tudo picadinho pra contar aquele negócio Moeda, todo. dinheiro. Meu Deus, era uma loucura. Os PTB, como Os se diz, PTB, né? é. Olha, eu vou te contar. Mas a aí, dona Ana é... Não, olha, era. eu quero uma foto da dona Ana. Mas depois na minha casa. ela é uma pessoa, assim, muito forte, né? Sempre foi. E sempre foi destemida. Minha mãe nunca teve medo das coisas. Né? Ela Mas disse assim, tu o também máximo que pode dar é errado. Sim. Sim. O não a gente já tem. É, e a gente já Então sabia. vamos correr atrás do, né? Do tal do sim. Daisy, e como é que é... Eu sou a atravessada, tá? Eu sempre me atravesso. Mas como é que é a tua relação com a Júlia? Considerando a tua relação com a tua mãe, ela se repete? Tu fez Não, tudo totalmente diferente? Muito diferente. A minha filha tem uma personalidade muito forte. Que é muito parecida com a minha mãe. Ai, Nossa tadinha, ela fica no Senhora. meio. Ah, Eu mais fico- uma, mais uma. Eu sou a boa, eu sou assim, a coitadinha. Ah. Eu fico ali. Não, é verdade. É, dificilmente eu me aborreço, fico braba. É muito difícil A isso. Júlia é faca na bota. Muito. Muito. É assim. E não tem carinha, né? Ela parece tão meiga. bota na cabeça uma coisa e ela vai e faz aquilo ali. Ela é assim. E ela nunca quis fazer concurso de modelo. Ela é patinadora, né? Ela patina, ela fez patinação muitos anos, parou de patinar porque teve que operar o joelho. Aí depois fez físio, fez tudo, mas na volta ficou com medo, né? Por causa dos saltos, essa coisa toda. Sim. E aí ela também queria começar a estudar para fazer direito. E aí ela disse, eu acho que é o momento, então deu parar, né, de Sim. patinar, me dedicar aos estudos e tal. E aí, a minha neta nasceu em 2017. A Lívia? A Lívia fez 1 ano. Em 18. Em 2019, a minha filha estava morando em Garopaba. Porque era uma coisa que ela sempre quis, morar lá. Aham.
E o meu marido arrancando todos os cabelos da cabeça. Já tem pouco, né? Já tem pouco. O que restava. O que restava. O que tu vai fazer lá? O que vocês vão fazer lá? O que vocês vão fazer? E ela disse assim, eu vou montar uma escola de patinação. E eles, mas isso não vai dar certo. Ah, é? Mãe, né? Não, isso é o pai. Não, o pai. O pai, achei que era tu. Pai, isso não vai dar certo. Ah, já se viu patinação na praia. Eu digo, as pessoas não vão patinar na areia. E aí... Ainda bem que não foi ele que montou a escola, porque daí ia dar errado, Pois não. olha, meu filho, ela foi pra lá e ela daqui, dali, virou, mexeu, montou a tal da escola. Que legal. E tá lá, faceira da vida, dando aula, tem vários alunos, faz avaliações, participa de campeonatos. Assim, né? Então ela é muito aguerrida. Uhum. Ela é muito decidida. Sim. E ela faz. Não tem tu dizer pra ela, não vai dar. Ela diz, vai dar, e eu vou fazer, e vai, e faz. E está fazendo. E faz. E a Acabou Lívia história. aparece nesse mesmo caminho ou ela é mais tranquila também? Será que tem um zigue-zague Eu aí? não sei. A Lívia é uma criança muito tranquila. Porque ela não é uma criança chorona, ela é uma criança birrenta, ela não é. E tu Sabe? curte ser vó? Eu adoro ser vó. A melhor parte do mundo é ser vó. É muito bom, né? É muito bom. É muito bom. Porque tu não tem a obrigação, claro que tu ajuda, óbvio, né? Mas tu não tem aquela obrigação de educar. E eles educam muito bem, então eu tô tranquila. muito. E como é que foi, voltando um pouco para Porto Alegre, como é que foi ser mãe em Porto Alegre? É uma cidade boa de criar filho? Ah, era boa, sim. Ainda era boa. A volta pra Porto Alegre, engraçado que eu fui pra São Paulo. Morei em São Paulo. Saí de São Paulo e fui pro Rio. Porque a minha mãe queria morar no Rio. Sim. Eu queria ficar em São Paulo, mas ela queria ir pro Rio. Vamos pro Rio. Vamos pro Rio. Tá? Fiquei no Rio quase 3 anos. E é que tu começaste a ser rainha de bateria da União da Ilha? Foi nesse período? Foi nesse período? Que bacana, O primeiro ano que eu saí numa escola de samba no Rio de Janeiro foi em 87. Porque eu fui pra São Paulo no final de 86. Em 87, então, eu saio, eu, Miele e Maria Zilda, de destaque de ala na Beija-Flor. Meu Deus, que maravilha. Nunca vou me esquecer a sensação, a ideia, assim. Eu cheguei, porque eu imaginava uma coisa. É outra coisa. E é 100 vezes Era coisa. mais coisa. Eu não sei se era mais, se era menos. Era uma coisa. Aquilo. E aí, eu lembro que eu cheguei, né, na concentração, eu olhava aquilo e digo, meu Deus, mas essa escola não vai sair nunca. Do chão. Essa bagunça. Não, era uma bagunça, era gente de uma ala que era lá atrás, estava na frente, da frente estava lá atrás. Era uma confusão de gente, aquele povo, não sei o que. Menino, daqui a pouco. Se organizaram. O povo, e vamos montar e pronto. 0 segundos. É fantástico. 0 segundos. Aquilo, e eu assim, ó, que nem uma pateta, sabe aqueles grossos assim? Tu em câmera lenta. Olhando aquilo tudo. Eu digo, meu Deus, como é que essas coisas... Como é que assim? E teve uma interação com o Miele, tu falaste no Miele. Eu acho ele uma figura tão fascinante. Não, assim, uma pessoa super simpática, super querido. Ele foi muito generoso comigo. Tu conheceu muita gente maravilhosa, né? Nesse teu trajeto. Muita gente. E aí, saiu. E eu digo, meu Deus, mas que rápido, já terminou. Não dá pra voltar? Não pode, né? Não pode voltar. Não, quero de novo. Quero de novo. Bom, mais um. Mais uma vez. Eu queria já voltar pro final, né? Não dá, claro. Né? Pessoa boca aberta, como é que eu vou com aquela fantasia lá pro final? Não dava, era outra coisa. Era outra pá do enredo, né? Não podia me meter. E aí eu lembro que no outro ano, tu vê, aqui em 88, então o Joãozinho 30. Só o Joãozinho 30, só, tá, gente? Que estava no seu... Não fiquem com no seu auge. Auge, total e absoluto. Era o cara. Literalmente foi quando ele revolucionou os desfiles ali, né? Ele foi. E aí, ele tava na Beija-Flor nessa época. Em 88, então, Joãozinho tentou entrar em contato comigo e disse assim, Daisy, tu podes vir no barracão? Quero conversar contigo. Sim, senhor, né? Fui no barracão e ele disse, olha, deixa eu te dizer uma coisa. Eu observei o carnaval. E tu saíste somente na Beija-Flor. Tu não saíste em outras escolas. E eu achei isso admirável. Olha só.
E eu, né, dura. Olhando pra ele assim. E aí ele disse, eu quero te convidar pra tu sair de novo na Beija-Flor. Só que dessa vez tu vai num carro. Eu vou te botar num carro. Do lado, quem entra do lado direito, que pega bem a televisão. Que ele não era Eu bobo. digo, Claro, tá. sabia muito bem. Tá, então. Falei, Tá, então, adoro, né? Ai, pena que vocês não podem ver a cara Não, dela cara, dizendo essas coisas, gente. tipo assim, É maravilhoso. Aí eu disse, tá. Se fosse eu falando isso, dava pra entender mais ela, entendeu? Aí eu disse, tá, eu aceito, eu disse. Muito obrigada. Muito obrigado. Saí dali, fui pra casa, eu e minha mãe, né? E a mãe já faceira. Ela louca pra É bem tá lá. louca. Minha mãe portelense, né? Imagina. Ai, velho. Porque lá em casa era assim. Beija-Flor eu, Portela minha mãe e Salgueiro meu pai. Então cada assim, um. cada um que ganhava eram os cartazes na sala pendurados nas paredes, loucura, né? Coisa de gente louca. sim. Mas enfim, aí... E eu disse, meu Deus, de novo na Beija-Flor, né? E neste meio tempo, me vem o Martinho da Vila. Deise, quero te convidar pra tu ser a rainha da bateria. Eu disse, olha, não vai dar. Se fosse mais esperta, né? Mas não era eu, não seria eu. Sim. Aí eu disse, ai Martinho, tu me desculpa, mas eu me comprometi com o Joãozinho 30. Só posso sair lá. Tu me desculpa, mas não vai dar. Ah, não, Deise, tudo bem, não sei o que. Naquele ano, a Vila ganhou o carnaval. 88. Baruca, hein? Tu vê, Buenas. imagina se tu tivesse sido rainha da bateria, ia ter... Quente. Buenas. Não era pra ser. Saí lá, Beija-Flor. na Beija-Flor, bonito, papapá, foi maravilhoso, tararara. 89, então, antes, né, de chegar a 89, lá, eu acho que era setembro, Sim, outubro, quando sei lá. começam a organizar. Um amigo meu, o Kiko, que foi ele que descobriu Viviane Araújo, né? O Kiko, então, me disse, Deise, tu não quer ser rainha de bateria de uma escola de samba? Claro, né, guri? Claro, né, guri? Mas tu imagina... Mas dá verdade. Mas tu imagina... Luma de Oliveira, Monique Evans, Era Luísa só Brunet. os tops, né? Eu quero. Sim. Claro. Ainda convidada. Aí ele disse, então vou te levar lá no barracão da União da Ilha do Governador. Que o carnavalesco é meu amigo, né? E aí, vamos. Lá me fui, São Cristóvão. Cheguei lá. O Ney, oi, tudo bom? Que prazer te conheci, porque torci muito por ti. Tá. Aí me mostrou toda a escola, o enredo da escola. E tu não quer ser rainha da bateria? Eu digo, óbvio. Nem fez um doce. Nada. Olha, eu vou pegar Claro uma que não, né? pensada. Que pensar. Mas se eu pensar, já tinha perdido já o cargo. Eu digo, quero. Ele disse, então eu vou levar pra diretoria a minha ideia. Tá bom. Passado, sei lá, 2 semanas, ele me ligou. Deise, vem no barracão. Lá fui eu, barracão. Cheguei lá. Ele disse, tá, te aceitaram, tu vai ser a rainha de bateria da União da Ilha. Digo, Jesus, e agora? Tu tem samba no pé? E agora Era a tem. minha pergunta. Tu sempre faz mesmo. Não, Quer isso depois? sim. Não, a gente já viu, mas naquela época Sim, ali... isso sim, mas e aquela história? Tu Porque num não é lugar fácil, super né? de destaque, né? É, claro. Sim, Uma que coisa medo. é em casa. É. E outra coisa é em casa ali. Outra coisa é a avenida. Sim. Porque tu tem que ocupar os espaços. É. E aí eu lembro que... quando eu fui apresentada, que eu fui na quadra da escola e tal, me apresentaram, assim, eu vi que o mestre de bateria não gostou muito. Uma cara fechada, o Paulão. Eu disse, meu Deus. Gaúcha. Agora. Porto Alegrense. Gaúcha não sabe sambar. Gaúcha. Isso não sabe Não, sambar. e ele não gostava de rainha de bateria. Ah, tinha ainda essa... Ainda não Ele não era gostava uma porque ele coisa achava que institucionalizada. tirava o foco. Não, Foco? mas ele achava que atrapalhava. Ele tinha essa. Eu acho que já tinham tido algumas ali, eu não sei. Enfim. Eu digo, meu Deus, vou ter que conquistar esse homem, né? Porque senão ele vai me dar uma rasteira aqui. Pra já que eu caio de beiço aqui no chão, arrebento todo. E foi aos pouquinhos eu fui conquistando ele, né? O primeiro ano eu saí bonitinho, cuidei muito pra não atrapalhar ele, né? Comportadinho. Porque naquela época o primeiro casal de mestre sala e porta-bandeira saía na minha frente. Eu no meio e a bateria atrás. Eu era o sanduíche ali, o recheio do sanduíche que Deus o livre. Muitas Sim. notas. E aí foi. Bom, fiquei 16 anos na União da Ilha. Só.
né? Sempre como rainha de bateria? 16 anos. Eu só não saí um ano, que foi o ano que o meu filho nasceu, que foi em 92, porque naquele ano o carnaval foi no começo de março e meu filho nasceu no início de abril. Sim, não daí tinha ia ser um condições, pouquinho né, amiga? difícil, Não né? tinha condições. Bem pouquinho. O presidente queria que eu fosse de qualquer jeito. Que eu ia sair num carro, ele me botava uma cadeira, que eu ia De sentar. barrigão e tudo. Mas não tinha como, eu disse, meu senhor, o avião não vai me levar. Não É, leva. tem isso. Não ia me levar. É. Então, deixa assim. Ano né? que vem tiver. 93 nós estamos de volta. E aí, em 94 eu saí grávida. Mas eu tava com 2 meses só da Júlia. Ah, tá. Saí E é uma experiência indescritível. É única. É algo que... E hoje tu não Sinceramente. desfila em lugar nenhum? Tu acompanha alguma Que escola? tu é Bambas da Urgia aqui em Porto Alegre, Aqui né? sim, que sempre fui Bambas da Urgia, mas saí nos Bambas, saí 3 anos na Vila Isabel de Viamão. Em 2020, antes da pandemia, né, que a gente conseguiu fazer um carnaval, eu saí na União da Vila do IAPI. Né? Eu gosto de carnaval, eu acho que é a nossa cultura e a gente precisa fazer esse resgate, né, principalmente em Porto Alegre, que tá tão esquecidinho. Vamos resgatar um pouquinho dessa tua Porto Alegre que tu tem na memória, Daisy. Como é que era a tua Porto Alegre bacana, assim? O que que tu gostava da cidade? A minha Porto Alegre me remete muito à minha infância, né? Eu me criei no bairro Petrópolis, brincava na rua, não tinha violência. Essa era a minha Porto Alegre. A Porto Alegre que eu lembro, assim, com muita saudade, né? Porque hoje a gente tem que andar se cuidando e é uma loucura, assim. Depois, mais crescidinha, assim, era Porto Alegre das festas, das boates. E como tinha, né? Nossa, maravilhas. Ali perto da minha casa tinha uma boate que fazia matiné. Chamada Cogumelos. Então a minha mãe me levava Ai, na que Cogumelos, né? Pra gente dançar, pra me dançar. Aquela Viu, coisa dona? Não era só trabalho, também tinha Não, diversão. Também tinha diversão. Eu lembro que uma vez eles fizeram um concurso de dança nessa discoteca. Discoteca, Que ficava em que rua? Na Protásio Alves. Na Protásio mesmo. Ali perto onde era o Prince. Bem pertinho do Prince. Que tu E moravas por ali também. Eu morava na Ivo Corcel. A Ivo Corcel. Mais e embaixo. Perto do Ritz, do Santa Inês. Mas não, eu morava na Ivo Corcel, porque o Alceu Colares morava no número 190, eu morava no 450, era lá embaixo. Pra baixo, quase na Cristiano Fischer. Isso, quase na agora terceira perimetral ali. Tarso Dutra. Isso, que na época não era nada ali, era um mato. E aí eu lembro que eu fui para esse concurso, fiquei em segundo lugar de dança. Aí, claro, aí fui crescendo, aí obviamente que eu fui mudando, né, de lugares, assim. Aí era Água na Boca, Beribalari, Encoraçado Botequim, Ovo de Colombo, que mais? Tinha aquele ali da... Papagaios, chegasse aí. Papagaios... Tinha uma vida noturna de Porto Alegre. A vida noturna de Porto Alegre. Muito Crocodilos. Sim, exatamente. ali na Plínio. Meu Deus, crocodilos. Fantástico. Não, era tudo. Né? Então a gente tinha muitos lugares. Tinha muita opção. E quem era a tua turma? Era o pessoal... Tu estudaste sempre no Santa Inês? Era a tua turma da rua? Eu estudei assim, até o 3º ano, eu estudei num grupo escolar, chamado Grupo Escolar Professor Ivo Corcel. Sim. Na 4ª série, então, minha mãe conseguiu meia bolsa pra mim. Fui bolsista, então, no Santa Inês. Que é um colégio ótimo, né? Muito bom. Até hoje. Nossa. Até hoje o colégio. Até hoje. Meus filhos estudaram ali. Né? E... Tu sempre moraste por ali também. Eu sempre morei no bairro Petrópolis. Eu nasci e me criei ali. A gente mora em Petrópolis, tá, Cássia? Ai, querido, eu só conheço Petrópolis Nós porque moramos eu me bem criei em perto Petrópolis agora. Eu moro na também. Lucas, ela mora ali em cima. É isso Eu mesmo. troquei pela Ela Zona mora num Sul. lugar mais bonito que eu. Petrópolis é um bairro muito arborizado, muito, né? cara, muito bacana. Muito e tem bacana. muitas coisas perto, então é um bairro ótimo, assim. A minha turma, ela era a turma... um pouco foi a turma da rua, né? Dos meus amigos, meus vizinhos. A turma ali. da zona, que nem se falava da zona. antigamente. Que não era a zona da zona. Não, Ju. não, era era da a zona de moradia. É. A gente chamava daquela zona. redondeza ali, né? Eu sempre boto minha família no meio, né? Que eu tenho uma tia que regula em idade com a Daisy e ela se lembrava da Daisy. Eu achava, ela é amiga da minha tia. Não é. Era só mais ou menos da mesma turma, entendeu? E aí depois a minha turma passou a ser as minhas colegas de trabalho, né? As modelos. As dinos. As dinos. Vamos falar Agora sobre eu as tô sabendo dinos. que são as Tu não dinos. sabe o que são as dinos. As dinos simplesmente são as mulheres mais bonitas e E elegantes de Porto Alegre,
onde está a Dona Daisy, a Fernanda Dona Sirena, Luciane Joas, Luciana Severo, Sandra Ferreira. Meu Jesus. Simone Lopes. Leila Loiferman. Quem A mais? Nilda. A Nilda era da tua turma, não, mais a velha que Nilda, tu? a Nilda era numa geração anterior. Cíntia Almeida. Só as Nice, tops, né? Madeleine. Madeleine Miller, querida. Mas é Não, muita olha. chiqueza. Não, tu sabe o que são as... Aí elas fazem uma Andréia foto. Moura. Gente, é muita gente. É muita então, assim, gente. é um grupo. E desde né? aquela época. Nós trabalhávamos muito juntas. Sim. Nos desfiles. Geralmente, às vezes não eram todas juntas. Sim, mas sempre em tinha algumas- Sim. uma E que era, outra que tinha. era Milka, XC, Rui. Rui. Mary chegasse a fazer, E não. outros tantos. A gente fazia muito interior. Muito interior do estado. Tá. Né? E era maravilhoso, assim, porque a sintonia, a sincronia, tudo que vocês E possam são amigas imaginar. até hoje, Sim, 40 anos, gente. É muito E as bom. dinos, as dinossauras, Eu porque entendi. depois vieram as jovenzinhas. Depois e elas vieram as continuaram até baby hoje. sauras. As baby As sauras. baby sauras, né? Que aí entra, assim, Milene Zardo, Uhum. a Débora Esforja, as gurias, as Fryer. Tá. As irmãs, a Sabine e a Carla Fryer. A Cíntia seria uma baby saura, mas a Cíntia... ela fazia muita coisa conosco, né? Então ela disse assim, por favor, me deixa ser dino. Ah, A Cíntia Requena, tu tá falando? Não, assim, a Cíntia Almeida. Ah, Cíntia Almeida. A Cíntia Almeida. Tá. Né? Então é a única baby que é dino. Porque é um grupo seleto das dinos. Nós temos ali... Elas posam juntas, tu fica assim te babando. pra não, mas ver. só, tu tá falando aqui, eu tô morrendo Só mulher Eu tô bonita. arrumando a postura, tô pensando que eu passei pouca Só as maquiagem. bonitas de Porto Alegre. Não, e era assim, era algo incrível. E nós temos essa sintonia. Então, assim, uma vez por ano, a gente faz uma viagem, né? Oba. A gente se reúne Uhum. e aí é só as dinos, né? dinos. Não tem os dinos maridos. Sim. É só as dinos mulheres. Aham. Que é uma maravilha, assim, porque a gente revive coisa, a gente dá risada, a gente se diverte horrores. É como se nós voltássemos Aham. lá Que legal, que legal. e vivêssemos os camarins, os bastidores dos desfiles, dos trabalhos, das fotos, dos filmes, enfim. Então é uma amizade que é pra vida toda. E assim. não tinha competição nessa época, Daisy? Não existia competição. Não existia. Por Tinha exemplo, trabalho pra todo mundo? Pra todo mundo fazia trabalho, todo mundo fazia desfile, todo mundo fazia foto, todo mundo fazia filme, todo mundo fazia tudo. Entende? Eu me lembro, assim, por exemplo, que de negros, né? Dentro do mundo da moda ali, tinha a Nilda, tinha o Celso. O Osmar Amaral. O Osmar. Aí depois chegou eu, a Portela, a Isabel, o Júlio, né? Ah. Nós éramos, assim, em 7. Claro que a Nilda e o Celso, eles são de uma outra geração. A Nilda parou antes, o Celso ainda continuou um tempo. Né? Então, algumas coisas eu fiz com o Celso. E eu me lembro, assim, que a Nilda foi uma grande inspiração pra mim. A Nilda foi uma grande inspiração, assim como a Veluma Nunes, que é uma modelo do Rio de Janeiro. Sim. Essas eram as duas negras que eu via e que eu me via ali. Né? Isso era muito importante, né? Não, Muito importante. Fundamental, né? Eu tinha que ter uma referência, porque Tu era falaste complicado. de dois assuntos que eu acho que dá pra trazer um pouco pro que tu fazes hoje, né? Tu tens uma escola, né? E tu tens uma atuação dentro da questão do empreendedorismo negro, que eu tava olhando no teu Instagram, né? Isso tu trouxeste pra hoje ou é uma coisa que sempre fez parte da tua vida? Dar aulas, ensinar as novas gerações Não, e essa questão de dar aula, isso começou em 2010. Né? Quando eu fui desafiada, então, a montar um curso, a dar aula numa produtora. Eu cheguei nessa produtora e ele disse, não, tu dá aula de tudo. Eu digo, não, um curso de modelo não é assim. As coisas não funcionam dessa forma. Eu preciso de professores para isso, para aquilo, né? Para os módulos que são importantes. E aí eu montei esse curso dentro dessa produtora. Eu chamava os professores. Claro que eles pagavam os professores, mas era eu que dava o contato. Eu que fazia o contato com os professores. E aí eu fiquei 1 ano nessa produtora. Saí por alguns problemas que aconteceram. E aí eu fiquei meio que à deriva, assim. O que eu vou fazer, né? Aí eu pensei, não quero mais voltar.
trabalhar com moda, não quero. Queria, sei lá, renegar o meu ofício, né? O meu ofício, querendo ou não. Uma vida toda fazendo aquilo. E aí, os amigos começaram a botar coisinhas, né, no meu ouvido. Mas por que tu não monta um curso pra ti? Tu já não montou nessa produtora? Por que tu não monta com o teu nome? Eu digo, ai, gente, pelo amor. Até que eu disse, quer saber? Vou montar essa escola, vamos lá. Não eu já tenho, vamos atrás do Sing e vamos correr. Da escola e Dona aí, Ana. Era da escola da mãe. E aí eu corri atrás e montei. Montei a escola e tal, e devagarinho eu fui divulgando, assim, boca a boca. Eu acho que é uma boa divulgação. E a escola tá aí até hoje. Claro que a pandemia fiquei fechada 2 anos. Aquela questão toda que todo mundo que passou, Daisy, né? uma curiosidade, como é que é a nova Miss? A nova Miss, ela é... Eu digo que as meninas hoje, para ser Miss, elas são muito corajosas. Às vezes eu paro para pensar e digo, se fosse hoje, eu acho que realmente teria arrepiado, teria corrido. Porque não é fácil ser Miss nos dias de hoje, né? Com as redes sociais, aí com esse povo doido. Então, é muito complicado. A Miss hoje, ela tem que ter bons seguidores, muitos seguidores. Por exemplo, faz parte isso. Hoje já faz. Hoje já faz. É um desvio na história, já né? distorce. Já distorce um pouco mas aí aquela o espírito. coisa, né? A Miss tem que ser muito comunicativa. Muito. E eu digo que hoje a Miss, hoje a comunicação, o teu posicionamento nas redes sociais é muito mais importante do que a tua própria beleza. O concurso é de beleza. Mas a beleza, ela já fica em terceiro plano. Mas também, digamos assim. mas também na tua época, ser apenas linda não bastava. Não né? basta. Não, mas era diferente, né? Mas era uma beleza mais natural também. Porque hoje eles já pegam, não, teu nariz é um pouquinho torto, tua bochecha é um pouquinho... Hoje não tem Miss que não faça procedimento. Pois os procedimentos. Eu vou te dizer... Não tem que não faça. Me dá Eu já me dá um pouco de preguiça isso aí. Porque eu tô te enxergando aqui na minha frente, as pessoas te veem, obviamente, todos os dias. Nós vamos tirar fotos e vamos botar que tu vai nos E tu continuas, o teu rosto é o mesmo. É porque eu não mexi no rosto. Se tu faz alguma coisa é muito bem feita, porque não dá pra perceber. Porque tu é a mesma pessoa, sem nenhum retoque. Eu vou fazer o teu um nariz, que é bonito. Sabe? É o nariz. O meu marido diz que eu fiz o nariz, né? O teu nariz é eu não perfeito, fiz, é minha mãe e meu pai que fizeram. Exatamente. Não, Então, no Instagram ela tem mundo, uma né? foto lá, que é um vídeo, eu acho, que ela assim, a maquiagem transformadora. Eu olhei e falei, que maquiagem boa. Daí eu fui ver o vídeo. Era o antes! Eu queria me matar quando eu vi isso. Falei, que maquiagem natural. Aí não, era a foto que eu vi, era do antes. Aí que eu vou começar a fazer, amor. É que hoje, assim, eu acho que, na verdade, eu não sou contra nada de procedimentos, essas coisas todas. Eu só não gosto e só não acho bacana quando tu te transforma. O exagero. Muito, E hoje a gente vê que muitas meninas... Eu fico pensando que essas meninas hoje, com 20 e poucos anos, fazem tanta coisa. Eu fico imaginando quando elas tiverem 50. Como é que elas estarão? Elas vão ter que virar do avesso? Não, e a gente não sabe se ela tem 20 ou se ela tem 40 e fez uma plástica pra ficar com cara de 20. Pois é, tem essas questões também. Então eu acho que existe muito, é tudo muito. Que nem nos anos 80. Os anos 80 foi um ano do exagero. É o meu cabelo, né? O meu cabelo. Aquele cabelo eram os meus cachos abertos, penteados. Sim. Penteia e deixa, enorme. Se eu fizer isso nos meus cachos hoje, vai ficar assim, né? Muita maquiagem nos 80. Muita ombreira. A gente ficava assim. Parecia jogador de rugby. Muito brilho na roupa. Muito brilho. Era brilho de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Tu dormia com brilho. Gel, brilhoso. Tudo era brilho. Então, era os anos 80. Hoje, a gente vê uns anos 80... os anos 80 de agora, ele é isso, de procedimentos. Só que as pessoas exageram sem ter o porquê do exagero. Não há a necessidade. Porque aí faz um pouquinho, eu gostei, vou fazer um pouquinho. É um caminho sem volta, né? Eu sempre digo isso, é um caminho sem volta. Não existe como tu voltar atrás depois. Eu fiz, não gostei, como é que faz? Tira a cara? Não vai tirar a cara. Né? Então, assim, acho muito precoce tudo hoje. Acho tudo muito precoce. Acho que as pessoas precisam parar
e pensar, né? Que existe um futuro. A vida não é agora só. Sim. Né? Não é hoje. Eu vou fazer hoje, porque amanhã... Bom, se as pessoas pensarem assim, né? Olha que loucura. Eu vou sair beijando o mundo, porque amanhã não sei. Não existe isso. E perde a naturalidade da mulher, né? Eu acho que Perde muito. Fica comprometido. Eu acho que fica. Porque tu fica meio endurecida. Exato. Exatamente. Sem expressão. A tua expressão é uma coisa meio blasé. Blasé sempre. Se tu tá triste, é blasé. Se tu tá feliz, é blasé. É tudo blasé. Então, né? A pessoa quase não consegue falar, que a boca... Tu é quase um ventríloco. É umas coisas... Eu sim. E aí, quando eu me lembro que uma vez eu fui fazer umas fotos, eu digo, olha aqui... Tudo bem, vai ser a capa. Eu digo, não me faz Photoshop. Me deixa, se eu tenho ruga aqui, vai ficar com a ruga aqui. Se eu tenho ruga na testa, vai ficar... Não interessa. Né? Porque eu não quero parecer dura. Claro. Porque o que adianta na capa dura? É uma Barbie. Olha como mexeram na cara da Daisy. Eu disse que ela não tava bem. Então deixa assim. Tem umas coisinhas caídas? Tem, tá? Um dia vai ficar no lugar. Põe um fio aqui, talvez um dia eu vou botar. Mas eu fiz pálpebras. Isso eu fiz. Porque a pálpebra, mas a pálpebra, ela atrapalha. Isso é saúde, né? É porque a família realmente tem muita pele. Então, a gente precisa abrir um pouquinho o olho pra não ficar com carinha de triste, né? Mas foi só assim. Mas não é uma questão de não fazer. Botox, agora eu ando botando botox na testa um pouquinho. Tá, mas tu tem uma genética boa, hein, Daisy? A tua mãe também tem. A minha mãe? Tua mãe? Mãe nem ruga tem. Olha, dona, meu novo ídolo, tá pra vocês. Fiquem sabendo. Vai fazer 75 anos. Eu acho que a gente anos. podia agradecer a presença da Daisy e chamado, né? Agora vai entrar a dona Ana, querida. Não, um beijo pra senhora, que realmente... É admirável ver a filha que ela criou. Exato. É uma cidadã do mundo, de Porto Alegre. Porque eu acho que tu levasse muito representando assim, né? Canela, mas representando Canela, Iva Matos, que disse errado. Canela. E acho que a Daisy levou não só a mulher negra, ela levou a imagem de Porto Alegre, uma cidade longe de todo o Brasil, verdade, né? Deslocada, assim. Aquela ideia que sempre a Elis Regina dizia, né? Eu não fui ser cantora pra subir num palco vestida de prenda. Então, tá, né? Tu fosse ali fazer a tua história, virasse uma madriga de bateria, que é a coisa mais carioca, mais brasileira. Muito carioca. Tem, né? Não, e todas elas, na época... Bom, só a Luísa. Deviam se matar só a Luísa que não era carioca. Mato Grossense. Não, Mato Grossense. Mas a Luísa já morava no Rio há tantos anos. Sim, já era a Luísa Brunet. Era a Luísa Brunet, né? Então, assim, tu imagina, uma gaúcha que eu morava lá, morei lá até 88, aí voltei para Porto Alegre, saí em 89, né, depois do carnaval, voltei para Porto Alegre e continuei saindo na escola, quer dizer, eu continuava indo pro Rio, só pra fazer nas isso. Questões, né, nas épocas lá, final de dezembro, outubro, por exemplo, vamos escolher o samba enredo, vai para as finais do samba enredo, vai para ensaio, volta. Então, eu sempre tive muito próximo da comunidade insulana, né, e eles sempre me trataram com muito amor, muito carinho, muito respeito. Então, como não, né? Como não amar uma escola dessas, assim? E até hoje, dentro da ilha, tem muita gente, fazem uma campanha gigantesca para eu voltar para a escola. Eu digo, gente, eu sempre fui a favor, muito a favor, de que a rainha, depois que eu saí, eu disse, a rainha de bateria dessa escola tem que ser da comunidade. Porque eu acho que é preciso fazer um trabalho social que a rainha pode encabeçar esse trabalho. Né? Dentro da própria comunidade da União. Esteja mais próxima. Mais próxima, mais perto das pessoas, né? Vendo de verdade os problemas que acontecem, vendo o que ela pode fazer para ajudar. Para mim ficava um pouco difícil isso. Né? De fazer pela distância onde eu morava. Né? Só por isso. Mas aí eu saí em 2015, eu voltei, saí na escola depois de muitos anos, que o enredo era sobre beleza, né? E aí eu saí numa ala chamada Black is Beautiful. Que bárbaro. Linda, adorei. Claro. Minha ala, todo mundo com os blecão, assim, era muito lindo. Eu saí no chão, né, que fazia um tempão que eu não saía, meu Deus, foi uma emoção, assim, como se eu estivesse pisando pela primeira vez. Mas aí eu já encontrei uma Sapucaí tão diferente da minha época, meu Deus, que tristeza, assim, uma Sapucaí fria. Fertilizada. Muito fria, porque muito estrangeiro, né?
Pois Então é. eles acham tudo muito bonito, sem dúvida, porque é lindo mesmo. Mas não existe uma interação, tu não troca. Não existe a troca, que Falta a gente calor. precisa, né? O componente precisa dessa troca do público. Mesmo que tu não cante o samba, o teu olhar, sabe? A tua vibração, a tua vibração, né? a tua energia já ajuda muito. E ali a gente não tinha isso, né? Quando eu saí em 2015, eu disse, meu Deus, que... O povo já tava lá pra postar no Instagram. Então, já estavam lá pra fazer, se aparecer um pouco. céu. As pessoas vão me matar em casa ouvindo esse programa, mas eu vou ter que dizer que nós estamos chegando ao fim dele. Não, eu vou te matar. O dela é maior. É porque eu que os falo outros. muito. Não, maravilhoso. Eu queria só encerrando assim, o que mudou da tua Porto Alegre pra agora? Tu gosta mais de Porto Alegre agora? Porto Alegre te trata melhor do que naquela época? É engraçado que Porto Alegre, depois que eu voltei pra cá, é engraçado isso, né? Eu me senti assim, quando eu cheguei no Salgado Filho antigo, eu cheguei em casa, né? Me senti em casa. Eu acho que todo gaúcho se sente, né? Em Sim, casa, quando chega sim, no aeroporto. sim. Basta. Não é nem Tem no alguma bar. coisa que eu não tem sei uma o que que é. uma Tô em coisa. casa. Tô em casa. Aqui eu tô segura. Meu porto seguro tá aqui. Exato. Mas é engraçado que as pessoas, elas te reconhecem muito mais quando tu estás fora. Né? Isso é uma coisa que tem aparecido bastante aqui, É. né? Mas e é verdade. É verdade. É aquele ditado assim, ó, de casa de ferreiro espeta de pau. É Santo assim. de casa não faz Não milagre. faz milagre, também é assim. Então, eu lembro, parece que as pessoas, elas te olham quando tu voltas, como se tu fosse uma pessoa fracassada. Ah, deu errado. Deu errado, não venceu. Não deu certo, por isso voltou pra casa. E não é isso. Mas mas não é isso. Não é isso. E não no teu Ué, caso, não, gente, né? pelo amor de Deus, eu não sou obrigada a ficar morando num outro estado pra dizer que eu dei certo. Onde É tu não lógico. tem tuas referências, onde tu não Não, tem a tua tua família família. é aqui. Meus tua vida é aqui, amigos, teus amigos meus aqui. colegas, meus tudo, né? Toda a minha vida, Tua minha história é história aqui. é aqui. Então tem muito disso, assim, eu vejo muito isso, que as pessoas, aqui os gaúchos, eles veem isso, né? Voltou pra não deu certo. Não deu. Essa aí não deu certo, coitado, voltou. Mas paralelamente Mas a isso, eu acho que as pessoas têm muito orgulho, tinham Não, muito tem. orgulho de te ver ali Não, tem. naqueles lugares bacanas Tem que tu tava. sim. Eu Na sempre televisão. Eu sempre fui uma pessoa que eu nunca disse pra mim mesma, e ali eu não vou porque não é meu lugar, vou. Isso é muito importante. E sempre fui. Sempre fui. E sempre irei. Não tem lugar que eu não possa ir. Não existe. Né? Desde que eu saiba, obviamente, me comportar né, como se deve. claro. Como um ser humano que Normal, tenha... comum. Normal, comum, que tenha tido, que teve educação de casa, aquela coisa Claro. toda. Por que eu não posso ir nos lugares? Mas ali não é pra mim. Porque não vejo muitos negros. Ué, mas eu tô lá. Se tu não fores pra lá, vai ter menos ainda. Hein? Então, sabe, tem coisas... às vezes eu escuto umas coisas assim, de pessoas... pois queria ver muito... Eu também quero ver vários negros. Todos eu quero. Ver em todos os lugares. Mas as pessoas precisam ir. Mas tu Tu já é o entende? exemplo. Eu fui lá e fiz. Eu fui, Eu vou. fiz, pronto. Pois é, não sei o que. Tem medo. Mas medo do que, gente? Ninguém vai te engolir, né? Eu até entendo que existe um pouco de receio. Entendo, porque eu quis desistir. Tá? Eu quis. Sim, nem tudo foram flores, né? Não, deles. eu quis desistir. Eu tive a minha mãe ali com um pulso muito firme que disse: não, tu veio pra isso aqui. Né? Tem gente que não tem uma mãe assim e acaba realmente desistindo. Né? Mas é aquela história, as pessoas dizem: mas tu vai? Eu digo: vou. Tem um chá com a Rainha Elizabeth, vou. Sentar do lado dela, inclusive. Porque eu quero ver aquela coroa de perto, porque eu quero, né? Claro. Ué, eu vou, eu sei me sentar, eu sei me comportar, eu vou saber tomar o chazinho das 5. Isso é atitude, né? Claro, Deise? Tem tu que ter tem que atitude ter. para qualquer coisa que tu vai Porque- fazer na vida. Não é... As pessoas dizem, porque esse mimimi, gente, não é mimimi. Quem passou por preconceito sabe que não é. O fato é que tu também não pode ficar grudado nisso. Não, a gente não pode se Escravo, a gente né? não pode se Legitimamente vitimizar, né? escravo. Não pode. Sofri. Foi um combustível? Foi. Hoje eu vejo que foi. Um combustível pra lutar. Sim. Luto dentro das redes sociais? Luto. Vou continuar lutando. Mas tu não pode ficar te acovardando. Sabe? As pessoas têm que ter atitude. Mas olha quanta gente tá se espelhando no que tu fizesse.
Tem várias pessoas, Né? com Quanta certeza. gente Não, tem muita gente. olhando pra isso. Tem muita. E eu acho que hoje assim, ó, com as redes sociais. A mídia toda explorando falando isso, E né? eu tô vendo hoje, e eu sempre digo isso quando eu tô no meio quando a gente tá reunidos, assim, pra falar, eu digo, gente, hoje nós somos moda. Hoje nós estamos em alta, aproveita. Tem que aproveitar. Entendeu? Aproveita. Antes que a gente caia. Então, sabe? Mas é isso. Aproveita. Hoje a gente vê comercial com negros, novela com negros, e não novela em papel subalterno. Não, famílias Entendeu? comuns, normal, digamos, normal de se ver o que sempre se viu. Sim, né? família. É um retrato, é uma coisa de família. representatividade mesmo. É isso. Hoje a gente Do vê brasileiro. isso, né? Que bacana. Eu vou deixar aqui essa dica, porque eu, pra entrevistar a Daisy, eu fui olhar as tuas redes sociais. E é tu mesmo que fazes Sou os eu. posts. Sou eu. É muito legal, porque é como se a gente estivesse conversando contigo e vendo o teu trabalho. É um Que bom trabalho. isso. E é isso, assim, tu tá aqui falando e eu tô pensando, que bacana as meninas, a minha Pois é. filha, né, que é uma menina de 10 anos e tem um pouco essa coisa de qual é o espaço que eu quero ocupar? Eu posso ocupar esses espaços? As crianças e os adultos, eles têm que ocupar os espaços que eles se consideram de direito, né? Claro. E eu acho que a tua fala nas tuas redes sociais é muito disso, assim, é de todo mundo. Tu tem um post ali que tu fala, não desiste do que tu acredita, né? Porque tu formas modelos, tu formas Exatamente. Miss. Eu acho que isso é muito interessante. E a gente não pode- Fica a dica das pessoas procurarem. Não, e a Daisy. gente não pode desistir das coisas, né? Eu queria tanto isso. Mas por que não correu atrás? Porque é difícil. Mas, gente, quem foi que disse que viver é Só fácil? lamentar não adianta, né? Não. Se lamentasse, caísse as coisas do céu, né? Ai, que maravilha seria. Bom, antes de nos despedirmos da Daisy, como se deve fazer, não esqueça de nos seguir nas redes sociais, no Instagram, já aproveita e segue a Daisy, no Facebook, e ouça este e outros programas no YouTube, no Spotify e todos os canais que transmitem podcasts da Apple, do Google. Joga no Google! Olha Joga só, pro universo que vem. O universo traz, gente. Ele traz. Daisy, ele traz. muito obrigado. E Porto Alegre é demais, cara. É demais. É demais? É demais. É uma cidade que me emociona, que me encanta. E agora a gente com aquele Embarcadeiro. com aquela orla, sabe? Se abrindo, meu Deus, quantos Maravilha. anos aquilo. Coisa boa, né? Uau, graças a Deus que eu tô viva pra ver isso, né? Porque Coisa muitos boa. anos a gente ficou de costas pro Rio. É verdade. A gente deu as costas pro Rio e hoje a gente tá de cara com ele. Então, assim, é maravilhoso ver que a cidade cresceu, se organiza, traz coisas interessantes, né? Como foi South Summit aí, que foi maravilhoso. Maravilhoso. Foi algo, assim, fantástico, né? Uma Porto Alegre, às vezes, que teve muito desacreditada, né? Que teve umas muito paradas embaixo. suja, que teve muito pichada. Por favor, não pichem as coisas, gente, pelo amor de Deus. Depois Isso aí- reclama, reclama. Ai, não aí picha, reclama não. que a cidade tá suja. Não picha, não. Não picha, gente. Ouçam a Daisy, ela é tão bonita. E a cidade também é tão linda. Tão bonita. É sem verdade. pichações, por favor. Daisy, muito Obrigada. obrigado pela tua presença, por esse papo maravilhoso aqui com a gente. Eu te conheci um pouco mais ainda e eu ratifiquei tudo absolutamente que tu inspiravas na gente e que a gente sempre viu em ti. Então, assim, Obrigada. muito obrigado. Obrigada eu pela pelo pela tua postura, pela tua posição, por tudo. Obrigado por ter vindo Obrigada, aqui, eu, obrigado imagina. pela amizade. Prazer. Obrigada, eu tô mais fã. Mais fã. Imagina. Obrigada. Obrigado, queridos, Obrigada. e até a próxima edição com mais um convidado da estirpe da Daisy para muito mais. Tchau. Tchau. Olha só Porto Alegre. Produção editorial e apresentação de Ivan Matos e Cássia Zanon. Produção de áudio e redes sociais, Militão Ricardo e Victor Produc. Mr. Maia, música e conteúdo sonoro. Atendimento comercial, A Solução, Negócios e Comunicação. Cláudia Leão e Paulo Trindade.